hoje pela manhã. Queridos, se puder só abaixar um pouquinho o ar aqui, porque está muito barulho, tá bom? Queridos, nessa manhã tivemos um culto maravilhoso, cheio da presença de Deus, um mover do Espírito Santo maravilhoso. E hoje à noite não vai ser diferente. Fala, Deus tem algo para mim hoje. E diga, eu vou receber. Fala tudo o que Deus tem para a minha vida nessa noite. Se você está pronto, então se prepare. Quero pedir um favor, que você coloque o celular do lado. Agora não é hora de você responder a ninguém, falar com ninguém. Agora é a hora de você se concentrar em Deus e na sua palavra, porque Deus tem algo glorioso para você. Nós estamos no trimestre da descobrindo a sua identidade. E engraçado, irmãos, que o ano passado nós entendemos alguns temas, colocamos os temas desse ano desde o ano passado. E eu tenho visto muitas ministrações sobre identidade, porque Deus está querendo trazer um despertamento para o seu povo. E a palavra de hoje é um rema do céu para o seu coração. Os benefícios de ser enxertado nele. Repete para mim. Fala, os benefícios de ser enxertado em Jesus. De novo, os benefícios de ser enxertado nele. Você já recebeu Jesus como seu Senhor, como Salvador da sua vida? Se você já recebeu Jesus como Senhor da sua vida, você sabe exatamente o que acontece quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida? Você tem noção do que acontece quando você recebe Jesus como Senhor da sua vida? Você sabe de fato o que isso significa, irmãos? Porque quando você sabe disso, e você vai entender um pouquinho hoje, não tem como a sua vida não mudar. Então você vai entender um texto maravilhoso de Romanos, capítulo 11. Olha que texto incrível. Se alguns ramos foram cortados, e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros, e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira, não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a você. Então dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Você está certo. Eles, porém, foram cortados devido à incredulidade, e você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema, pois se Deus não poupou os ramos naturais, também não poupará você. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava ou zambujeiro, por natureza e de maneira antinatural, você foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Queridos, eu fico impressionada como esse texto aqui, ele é maravilhoso. Paulo, quando ele escreve a igreja de Roma, só para você entender o contexto dessa história aqui. Quando Paulo escreve a igreja de Roma, ele escreve porque estava tendo alguns conflitos, algumas dificuldades ali. E Paulo, ele então escreve para acertar os problemas que estavam acontecendo na igreja em Roma. E aí ele escreve mostrando algumas coisas. O que estava acontecendo ali? Estava acontecendo que depois que Jesus Cristo veio, morreu e ele ressuscitou, depois ele foi assunto ao céu, ele subiu aos céus. Quando isso aconteceu,
o evangelho logo começou a se espalhar muito rápido. O evangelho começou a se espalhar e logo esse evangelho chegou até os gentios. Quem são os gentios? Fala, eu e você somos gentios. Quem é gentio? Todo aquele que não é judeu é gentio. Então, quando Jesus subiu aos céus, logo o evangelho começou a se espalhar de uma maneira muito rápida e chegou até os gentios. E aí, irmãos, você imagina uma igreja mista, composta de judeus e composta de gentios. Essa igreja começou a ter algumas dificuldades, sabe por quê? Porque os judeus falavam o seguinte: nós é que somos o povo escolhido, nós somos judeus, nós é que somos descendentes de Abraão, e se sentiam orgulhosos de serem judeus, de serem descendentes de Abraão. Por outro lado, os gentios falavam o seguinte: mas vocês rejeitaram o Messias, então, como vocês o rejeitaram agora, o evangelho chegou até nós. Então começavam a desprezar os judeus. Por conta disso estava havendo um problema, judeus orgulhosos e os gentios rejeitando os judeus por causa do comportamento deles. E Paulo escreve essa carta para essa igreja, para mostrar que tanto os judeus quanto os gentios dependiam da raiz, dependiam de Jesus, dependiam da fé e precisavam permanecer nessa fé, para que eles também não fossem cortados. Ótimo, entendendo isso, queridos, o que significa isso? O que eu quero que vocês entendam nesse texto, que a Bíblia está dizendo que alguém, os gentios, foram enxertados, fala enxertado na raiz dessa oliveira. E quando isso aconteceu, tem um grande significado, irmãos. O que quer dizer ser enxertado? Pode colocar o slide aqui. O que é uma pessoa que foi enxertada? Isso, volta. Isso. Olha só o que o texto diz. O texto fala de 4 coisas que eu quero que você entenda, porque se você entender que você foi enxertado na oliveira, você vai entender como a sua vida vai mudar. Você vai entender coisas extraordinárias nessa noite. Então olha, o texto fala da oliveira. Quem é a oliveira? São judeus e gentios, é todo o povo que serve a Deus. O texto fala da raiz, fala raiz. Quem é a raiz? A raiz é Jesus. A raiz é que alimenta, a raiz é que sustenta, a raiz é que conforta, a raiz é que dá força. Então a raiz é Jesus. Ok, quem são os ramos naturais? Os ramos naturais são os judeus, descendentes de Abraão. Quem são os ramos enxertados? Fala, sou eu. Fala de novo, sou eu. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, irmãos. Eu quero que você entenda isso aqui, ó. Quais foram os benefícios de você ser enxertado na raiz que é Jesus? Quais foram os benefícios de tudo isso? Eu quero que você entenda primeiro o que é um enxerto. O que é um enxerto, irmãos? Coloque a imagem aqui. Isso, pode voltar lá. O que é um enxerto? O enxerto consiste em você pegar parte de uma planta e colocar em outra. Para que se faz enxerto? Por que uma pessoa pega uma parte de uma... Isso é uma cultura muito antiga. Por que se pega parte de uma planta e enxerta em outra? Sabe por quê? Porque essa planta que foi enxertada, talvez ela está com problema, ou os frutos não são bons, e aí eles enxertam essa planta em outra, para que essa planta que está com algum problema, ela pega as características daquele enxerto, elas peguem toda a característica daquela outra planta. Então olha só, coloca a figura aqui. Aqui dá para ver muito bem, mas isso aqui, ó, aqui é um enxerto. Isso aqui, ó, é um enxerto. O que é isso? O enxerto, que é o que eu falei aqui, ele foi colocado numa oliveira. E agora esse enxerto aqui, tudo que ele recebe vem da raiz. Então, agora o que eu quero dizer com isso? O que eu quero que você entenda aqui? Esse enxerto que a Bíblia diz
são gentios. Eu e você fomos enxertados na raiz que é Jesus. Isso quer dizer que todo fruto que você tinha antes, toda a vida que você viveu no passado, tudo que veio de antes, tudo que você passou lá atrás, todas as coisas ruins, agora não fazem mais parte de você. Agora você está numa nova raiz. E essa raiz que é Jesus, dela vem todo o alimento, toda a força, tudo que você precisa para viver está nessa nova raiz. Você é o enxerto que foi enxertado na raiz que é Jesus. Preste atenção, irmãos. Se você entender isso aqui, o enxerto agora não possui mais as características da vida passada. Por exemplo, o que você viveu? O que você passou? Eu tive muito problema com meu pai. Eu fui espancado, eu fui estuprado, eu fui renegado, eu fui rejeitado, eu passei problema financeiro, eu fui abandonado. Ok, mas a Bíblia está dizendo aqui que agora, se você recebeu Jesus na sua vida, você foi enxertado nele. Então tudo aquilo que era fruto do passado não faz mais parte da sua vida. Agora você é enxertado nessa raiz. Tudo que você tem, tudo que você é, as características da sua vida, agora vem dele. Quantos estão entendendo? Diga amém. Foi isso que aconteceu com você e comigo. Nós fomos enxertados em Jesus e agora nós podemos viver uma vida plena. Então preste atenção, queridos. Pelo menos duas coisas aconteceram com você quando você foi enxertado. Por isso que nós estamos no bimestre da identidade. Porque a gente precisa ter noção do que aconteceu comigo quando eu recebi Jesus. Você vai entender aqui o que aconteceu na sua vida. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda que aconteceu quando você recebeu Jesus e foi enxertado nele, uma coisa que aconteceu foi: você se tornou participante da natureza. Diga natureza. Fala de novo, natureza. Eu me tornei participante da natureza de Jesus, da raiz. Olha o que diz Romanos 11. Irmãos, preste atenção que eu quero muito que esse texto entre dentro de você, para você viver essa vida de alguém que está enxertado em Jesus. Agora você é participante da natureza. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza e de maneira antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Então preste atenção, irmãos. Essa planta que foi enxertada, que é você, que sou eu, antes a gente tinha outro tipo de fruto. Frutos impróprios, condutas impróprias, condutas desagradáveis. Só que agora a Bíblia está dizendo que o fruto nosso mudou. Agora o meu fruto é o mesmo da raiz. Diga assim, o meu fruto é o mesmo da raiz. Então entenda bem, se você é participante da natureza de Jesus, como disse o apóstolo semana passada, você não foi melhorado, você foi recriado. Diga, eu fui recriado. Você não foi melhorado. A Bíblia diz que nós nos tornamos participantes da natureza. Você nasceu de novo. Diga, eu nasci de novo. Diga, eu nasci de novo. Você nasceu de novo. Você foi enxertado em Jesus. Eu e você, nós nascemos de Deus. Nós nascemos de novo. E o nosso fruto, ele mudou. Quantos entenderam isso? Eu nasci de novo. Diga isso. Nasci de novo. Diga para Deus. Em ti. Diga para Deus. Sou mais que vencedor. Quem nasceu de novo? Nasci Diga. de novo. Nasci de novo. Faz-me ver assim como sou. Você entende o que ele está cantando? Nova cria. Você entende o que ele está cantando? Gente, eu entendo que muitos cristãos estão aqui, mas
estão entendendo o que aconteceu na vida deles. Talvez você está aqui de uma maneira superficial, não está compreendendo a profundidade do que é alguém estar enxertado. A natureza sua mudou. Olha o que diz 2 Pedro 1:4. Olha só: pelas quais Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Olha que texto: para que por meio delas vocês se tornassem participantes da natureza divina. Diga: natureza divina. Tendo escapado da corrupção que há no mundo por causa da concupiscência. Preste atenção, irmãos. A Bíblia está dizendo aqui que você se tornou participante da natureza de Deus. Você tem noção o que é isso? Então agora você não resolve mais os seus problemas do desespero. Sabe, irmãos, você não vive mais como antes. Não se desespera quando tem alguma coisa. Sabe por quê? Agora a sua natureza mudou. Você não briga mais como antes. Você não xinga mais como antes. Você não trata as pessoas de qualquer forma. Você não se prostitui, não adultera. Sabe por quê? Porque a minha natureza foi transformada. É a mesma da raiz. Eu tenho a mente de Cristo. Eu não falo como eu falava antes. Eu não me comporto mais como eu me comportava antes. Você tem noção disso, irmão? Você tem a natureza. Você está enxertado nele. Você tem a natureza dele. Então não é mais o mesmo jeito de ser de antes. Não é mais a mesma maneira de falar. Olha o que diz Filipenses 2. Tende em vós aquele mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Fala: o mesmo sentimento. Fala de novo: o mesmo sentimento. Sabe o que é isso, irmãos? O mesmo sentimento agora. Eu estou enxertado. O rancor não pode permanecer mais na minha vida. Eu mudei a minha identidade. Agora eu estou enxertado nele. Sabe o que é isso? Tudo que tem na raiz tem em mim. Tudo que vem da raiz vem para você. Então o rancor agora não permanece mais. Agora eu ajo com perdão. Agora eu ajo com misericórdia. Agora eu ajo com compaixão. Tende em vós o mesmo sentimento. Ok, eu estou enxertado em Jesus. Agora a minha maneira, o meu sentimento muda. Porque tudo que tem na raiz tem na minha vida. A natureza da raiz está na minha vida. Eu posso viver essa vida plena de paz e de perdão. E por que não vive? Porque as pessoas foram enxertadas em Cristo. A natureza mudou. Agora é o sentimento dele. Não é mais o rancor, agora é o amor. Agora é a compaixão. Agora é isso, irmãos. Porque você tem tudo que Jesus tem. Olha o que diz o texto de Gálatas 2. Eu amo esse texto. Foi o primeiro texto que eu gravei na minha vida quando eu me converti com 17 anos. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Por Ele que eu estou, a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Diga isso pra Ele, é por Ele. dono dos meus dias. Você já está crucificado, diga isso. Você já está crucificado, é por Ele, é pra Ele. Tudo é pra Ele. A minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Querido, não tem mais xingamento, você já está crucificado. Você está crucificado, você está enxertado nele. Então não é mais a mesma linguagem. Não tem mais palavrão na minha boca. Não tem mais gritaria dentro de casa, irmão. Irmão querido, você está enxertado em Jesus. Agora a gritaria, xingamento não faz mais parte de você. Você está enxertado numa nova natureza. A raiz é Jesus Cristo. Esse é o grande milagre do enxerto. Não é mais o mesmo fruto de antes. Não é mais a mesma conduta de antes. Agora a sua linguagem mudou.
A sua maneira de ser mudou. A maneira de você ser dentro de casa também mudou. Sabe, queridos, eu não ando mais debaixo de tristeza, porque eu tenho a fonte. A raiz é a minha fonte. Jesus é a minha fonte. Eu não tenho que andar mais em angústia, em depressão. Essa era a vida de antes. Agora você está enxertado na raiz, e Ele tem tudo que você precisa para viver, tudo que você precisa para se controlar, tudo que você precisa para ser feliz. Você não depende das pessoas, você depende dEle. Você depende dEle, irmãos. Você depende dEle, você está enxertado nele. Não há mais espaço, irmãos. Não deixa o diabo te colocar numa cama em angústia, depressão, tristeza, vazio, falta de esperança. Não, irmãos, você está enxertado em Jesus Cristo. Eu posso viver pelo Espírito, não mais pela carne. Eu posso ser uma pessoa feliz, porque a raiz tem tudo o que eu preciso. Quantos estão entendendo? Diga amém. Olha o que diz 1 Pedro 1:15. Mas assim como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. Fala o final comigo. Em todo, sede santos em todo o vosso procedimento. Antes, eu e você fazíamos muita coisa errada, desejávamos muita coisa errada para as pessoas, nos comportávamos de maneira tão errada, mas agora não. Olha o que o texto diz: sede santos em todo o vosso procedimento. Olha aqui, irmãos, você está enxertado na raiz. Tudo que é dele está em você agora. Então, irmãos, escute isso. Não há mais espaço para pornografia na sua vida. Não há mais espaço para mentira na sua vida. Não há mais espaço, irmãos. Não há mais espaço para o adultério, para a prostituição. Não há mais espaço para o xingamento. Não há mais espaço para o marido tratar a mulher de qualquer maneira, com grosseria. Não, agora a tua fonte mudou. Agora a tua raiz é outra. Aquela planta que estava plantada em outro lugar não é mais você. Agora você foi arrancado e houve um enxerto. Você está enxertado na raiz que é Jesus. Você tem noção o quanto isso é grandioso, irmãos? Você tem noção o quanto isso é grandioso? Agora a esposa não age mais do mesmo jeito. Não, irmãos. Agora os pais não tratam mais os filhos da mesma forma. E os filhos não desonram mais os seus pais. Sabe por quê? Porque agora você tem a conduta, o sentimento da raiz, porque você está enxertado nele. Então tem que mudar dentro de casa. Tem que mudar tudo, irmãos. Eu estou enxertado nele. Olha o que diz Romanos 6. Sabemos, olha só, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse destruído, e não sirvamos mais ao pecado como escravos. Escute. Tem muitas pessoas, o texto está dizendo, agora você tem outra natureza. Você não pode mais servir ao pecado como escravo. Mas por que tem tanta gente escrava do vício? Nasceu de novo, está enxertado na raiz, mas ainda é escravo do vício, escravo da opressão, escravo da depressão, escravo do medo, escravo da incredulidade, do descontrole. Irmãos, quantas pessoas vivemos como escravo, sendo que alguém já te fez livre? Você está enxertado na raiz, não pode mais ser escravo, nem viver como escravo, porque alguém libertou você. Você agora está enxertado na raiz. Você consegue vencer o pecado. Você consegue vencer o nervosismo, a irritabilidade. Você consegue vencer a depressão, o medo. Você consegue vencer. Você não precisa mais ser escravo do vício. Não precisa, irmãos, o texto está dizendo, para que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Fala assim: eu não sou mais escravo,
de nada. Jesus me libertou. Fala, eu consigo vencer, porque eu estou enxertado na raiz. Tem uma música do Fernandinho tão linda. Eu não sou mais escravo do medo. Escravo do medo, eu sou filho de Deus. Diga aí, você não é escravo do vício, do medo. Eu Nada, não sou nada. mais escravo do medo, sou filho de Deus. Às vezes você é escravo do rancor. Quantas vezes você está há anos guardando rancor de alguém, guardando ressentimento, mágoa? Não, isso não mais faz parte de você, meu irmão. Você está enxertado na raiz. Tudo que é dele veio para você. Então não há mais espaço por ressentimento de anos que talvez você venha guardando. Você pode vencer isso, porque a sua natureza mudou. A natureza de Cristo está em você. Olha o que diz 1 João 3. Nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Antes, você vivia brigado com as pessoas, vivia sem conversar, com relacionamentos truncados, cortados. Antes você era assim, mas agora não. Agora você foi enxertado em Jesus. Irmão, essa natureza antiga, de onde você veio antes do enxerto, ela não faz mais parte da sua vida. E muitos crentes ainda estão vivendo debaixo de derrota, debaixo de vício, debaixo de tantas coisas, escravizados, porque não entendeu que foi enxertado em Jesus. Você sabe o que isso significa, irmãos? Quando vier aquela angústia, aquele medo, aquela tristeza, sabe, quando vier aquela escravidão, aquele vício, aquela prostituição, você vai dizer: não, eu estou enxertado em Jesus. Tudo que tem nessa raiz maravilhosa que é Ele, veio para mim. Agora a minha natureza é outra, a minha natureza mudou. Eu tenho a natureza de Cristo. Romanos 8 diz assim: pois aqueles que antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Qual é o propósito eterno de Deus com você e comigo? Você sabe qual é? Fazer de você a imagem de Jesus. Propósito final de Deus aqui, o objetivo dele é que os crentes que forem enxertados em Jesus se tornem semelhantes a Jesus. Você é. Quando alguém olha para você, acha que você se parece com Jesus? A maneira como você trata os outros, como você se comporta, você é parecido com Ele? Esse é o objetivo dele. Você foi enxertado. A raiz tem tudo o que eu preciso para viver. Diga assim: a raiz tem tudo o que eu preciso para viver. Você tem noção disso, irmãos? Tudo que você precisa, a raiz tem. Agora preste atenção. É muito mais, irmãos, do que apenas você ser perdoado e mudar de endereço. Agora eu vou para o céu. É muito mais do que isso. Tem pessoas que se convertem e aí elas entendem duas coisas apenas: eu fui perdoado e agora eu vou para o céu. Eu fui perdoado, agora eu vou para o céu. Isso é uma verdade, mas tem muito além disso. Tem muito mais coisas que a Bíblia diz. Agora você é participante da natureza e da glória de Deus. Enquanto está aqui na terra, quantos estão vivos e me ouvindo? Diga amém. Quando você ouve uma palavra que ela serve para você, você tem que abrir a sua boca para o diabo escutar. Amém. Agora eu sou participante da glória, da natureza de Deus. Não é só ir para o céu. É uma vida muito mais elevada que a gente tem que viver aqui na terra. Agora, queridos, uma outra coisa aconteceu. Então vamos lá. Quando você foi enxertado em Jesus, a primeira coisa que aconteceu é que mudou a sua natureza. Diga natureza. Fala mudança de natureza.
Agora, outra coisa que aconteceu é que você se tornou, número 2 aí, participante das riquezas dele. Você tem noção o que é isso? Você tem noção o que significa na prática? Você agora se tornou participante da riqueza dele. Eu acho que você não me ouviu, eu vou falar de novo. 2 coisas aconteceram quando você foi enxertado. Enxertado, é tão lindo o enxerto. Quando você foi enxertado em Jesus, primeiro mudou a natureza. Você não fala, não se comporta, não vive mais como vivia antes. Agora, outra coisa é que você é participante da riqueza dele. Amém. O que isso significa, irmãos? Significa que tudo que ele conquistou na cruz é direito seu, é herança sua. A partir de agora, você é herdeiro, tem as riquezas, tudo que é dele é seu, toda a herança dele é sua. Você participa das riquezas de Deus. Tudo que Jesus conquistou na cruz. Isso é maravilhoso, diga. É direito nosso, é nossa herança. Todas as bênçãos de Deus para nós. Fala, tomamos posse. Tomamos posse. É nossa herança. Diga. Toda a vida, todo o poder. Tudo que ele tem para dar. Tudo que Deus tem. Quem abre a sua vida para receber? Diga. Abrimos nossas vidas para receber. Quem está recebendo as riquezas nessa noite? Levante a mão e diga: maior é o que está em nós. Diga isso. Do que o que está no mundo. Maior é o que está em nós. Aleluia, aleluia. Do que o que está no mundo. Você tem noção? Isso é um enxerto. Você tem noção que Jesus conquistou na cruz? Irmãos, misericórdia, você precisa entender. Quando você foi enxertado nele, agora, além da natureza sua foi transformada, você é participante das riquezas. Tudo que é dele é seu. Tudo que ele conquistou na cruz é para você. Porque os crentes estão vivendo como mendigos, que não entendem quem são, não entendem o que estão fazendo na terra, não entendem o seu propósito, não entendem a sua natureza, não entendem a sua riqueza. Precisamos acordar, irmãos. Olha o que diz a Bíblia aqui em 2 Coríntios 8. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus. Olha só, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês. Para quê? Para que por meio da sua pobreza, leia para mim. Por meio da sua pobreza, eu vou falar de novo. Por meio da sua pobreza, quantos recebem esse texto na sua vida? Eu acho que a gente não tem muita noção do que aconteceu quando você foi enxertado em Jesus. Agora a sua vida, irmãos, é sem culpa, é sem condenação, porque você foi perdoado por Deus. Agora a sua vida é de confiança, porque você foi amado e aceito pelo Senhor. A sua pobreza, sua culpa, sua doença, tudo isso, irmãos, foi levado para Ele, por Ele. E tudo que tinha nele veio para você. Toda a sua riqueza veio para você. Então ele se fez pobre para você ser rico. Ele se fez doente, ele recebeu toda a doença para que você tivesse vida e cura. Ele recebeu a culpa para que você fosse livre de toda a culpa. Você foi enxertado nele. Agora você tem a natureza e as riquezas de Deus. Efésios 1:13. Oh, Espírito Santo, em Cristo também vocês, quando ouviram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, foram selados, diga selado, com o Espírito Santo da promessa. Escute aqui, irmãos.
Que riqueza é essa, irmãos? Você foi selado. O Espírito Santo, quando você entregou a sua vida para Jesus, você foi enxertado na raiz. O Espírito Santo, ele veio morar, viver dentro de você. Sabe o Deus que consola, o Deus que restaura, o Deus Todo-Poderoso que veio através do Espírito Santo, ele mora dentro de você. E agora, não tem como você não ser capaz de resolver conflitos. Não tem como você viver uma vida aqui de qualquer maneira, não tem como. Sabe por quê? Agora você tem direção. Agora você tem a quem pedir sabedoria. Quando você não sabe o que fazer, tem a riqueza de Deus, que é o Espírito Santo, morando dentro de você, que te guia, que te instrui, que te conforta, que te fortalece em tempos difíceis. O Espírito Santo vive dentro de você. Isso é maravilhoso, irmãos. Você está vivendo como alguém que sabe que tem o Deus Espírito Santo morando dentro de você? Ou você vive como se fosse qualquer pessoa? Como você está vivendo? No trabalho você é igual a todos os outros homens e mulheres? Você age igualzinho? Ou você entendeu que você foi enxertado? Agora você tem a natureza e a riqueza, e o Espírito Santo mora dentro de você. Então se você está com problema, com conflito, sem direção, sem força, tem alguém que tem tudo o que você precisa para viver uma vida com força, com renovo. É o Espírito Santo. Por que então as pessoas estão tão perdidas? Não sabem o que fazer, porque não entendeu quem é. Quando a gente fala de identidade, nós falamos de quem nós somos agora. Agora você tem a natureza dele. Agora você tem a riqueza. Participa da riqueza de Jesus. Olha outra coisa que aconteceu. Lucas 10:19. Eu lhes dei autoridade. Diga, autoridade. Fala, eu lhes dei autoridade. Para quê? Para pisarem serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano algum. Você tem noção do que é essa riqueza? Deus, através do Espírito Santo, ele deu para você como riqueza autoridade. O diabo só tem o que você dá para ele. Só se você der autoridade, der espaço, que ele entra. Ele só tem o que você dá para ele. Então preste atenção aqui. Não deixe ele continuar agindo na sua casa. Não deixe ele continuar fazendo essa bagunça na sua casa, essa contenda, esse monte de problemas, essa situação que você vê uma bagunça. Você tem autoridade sobre todo o poder do inimigo. Então usa a autoridade. Você tem a riqueza do Senhor, que é a autoridade do nome de Jesus, para desfazer a confusão, a briga, a intriga, o xingamento, a confusão dentro da sua casa. Põe ele para correr, irmãos. Põe o diabo para correr da sua casa. Põe o diabo para correr da sua saúde. Põe o diabo para correr do seu trabalho. Para de viver como um mendigo. Você é filho de Deus. Você tem a natureza e você tem a riqueza dele na sua vida. Fico tão triste quando eu vejo cristãos vivendo como um coitadinho, como alguém sempre muito debilitado, sempre com muitos problemas emocionais, físicos, porque não entendeu, irmãos, quem nós somos, a herança que nós temos, a natureza mudada. O enxerto é maravilhoso. Enxerto significa que aquela natureza antiga não é mais parte da sua vida. Aqueles problemas antigos que você tinha não são mais parte da sua vida, porque você está enxertado na raiz que é Jesus. Toda a riqueza e natureza dele veio para você. Olha esse texto de Isaías 53. Mas ele, fala ele quem? Ele quem?
ele quem? Ele foi ferido por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isso quer dizer que eu posso viver em paz, porque o castigo que me traz a paz estava sobre ele. Por que eu vivo sem paz então? Se eu tenho essa herança, e pelas suas pisaduras nós seremos sarados. É isso o texto? Seremos sarados? É isso o texto? O que o texto diz, irmãos? Que vai acontecer. Eu vou orar para que essa pessoa seja curada. Senhor, amanhã toca. Senhor, toca, cura essa pessoa. A Bíblia diz: pelas suas pisaduras nós seremos sarados. O que está dizendo o texto, irmãos? Passado, presente ou futuro? Passado, presente ou futuro? Passado. Nós já fomos sarados. Sabe aquele dia que Jesus foi crucificado? Ele atraiu sobre ele a tua doença. E a Bíblia diz que isso já aconteceu. Não vai acontecer no futuro, já aconteceu. Pelas pisaduras de Jesus você já foi, não será, já foi sarado. Quando você entende que você foi enxertado em Jesus, e a riqueza que você recebe é saúde, porque você vem dele, a tua vida está enxertada na raiz que é ele, você vai viver exatamente isso. Saúde. Pelas suas pisaduras nós já fomos sarados. Você entende, irmão? E o diabo fica colocando um monte de gente doente de cama, e você esquece. Não, peraí, não, isso aqui não pode ficar no meu corpo. Eu estou enxertado em Jesus. Tudo que tem na raiz é meu. E a Bíblia diz que eu já fui, eu não serei. Eu já fui sarado. Essa é uma das riquezas que eu tenho em Jesus. A obra de Cristo na cruz não é só perdão do pecado, e não é só novo endereço. A obra de Cristo na cruz é eu viver a cura em todas as áreas da minha vida. Está entendendo, irmãos? Diga: eu estou enxertado. Enxertado. O diabo não quer que você saiba disso, porque senão, quando você sabe e vive, você vai entrar num lugar de conquista e de nova vida, que nada vai te segurar. Agora preste atenção nesse último texto que eu deixei para fechar com chave de ouro aqui. Olha esse texto que me arrepia só de eu começar a ler. Olha aqui, Colossenses 2, 9 e 10. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por vocês estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Eu acho que você não entendeu o que significa isso. Preste atenção. A igreja aqui de Colossos, eles estavam aqui enfrentando algumas heresias, sincretismo religioso. E aí o apóstolo Paulo vem para doutrinar a igreja e mostrar que tudo o que eles precisam, eles já têm em Jesus Cristo. Sabe o que Paulo diz aqui para aquela igreja? Para eles saberem aqui. Ele estava dizendo que Cristo era suficiente e tinha tudo o que eles precisavam. Agora preste atenção. O que significa plenitude? Coloque aqui para mim. A Bíblia está dizendo que nele vocês têm toda a plenitude. Sabe o que é plenitude, irmãos? No grego, pleroma. Sabe o que é pleroma? Completude, totalidade. O que está cheio. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Que nele, eu e você estamos totalmente preenchidos. Não temos falta de nada. Nele você tem tudo o que você precisa para viver. Você tem tudo o que precisa para viver. Você entendeu isso, irmãos? Isso é plenitude. Você tem a riqueza de Jesus. E a Bíblia está dizendo que nele
Nele você tem toda a plenitude. E o que é plenitude? Completo. Tudo, totalidade. Está dizendo que você está cheio. Está dizendo, sabe o que? Você não precisa mendigar nada. A Bíblia está dizendo que nele você está na raiz, enxertado. Você tem toda a plenitude. Você está completo, cheio. Tem tudo o que você precisa para viver. Quantos se sentem plenos assim? Pode aplaudir o Senhor, isso mesmo. Quantos se sentem assim, plenos? A Bíblia está dizendo que Jesus tem todo o pleroma, toda a plenitude. Ele está cheio, Ele é completo. E a Bíblia está dizendo que por você e eu, por nós estarmos nele, nós temos toda a plenitude. Quem aqui está enxertado em Jesus? Se você está enxertado em Jesus, está ali tudo que tem na raiz. É seu. Fala isso para o irmão do seu lado. Você tem todo o pleroma. Fala para ele. Fala, você tem tudo. Você está cheio. Tem tudo que você precisa para viver. A sua natureza, as suas riquezas. Então, irmãos, vamos combinar aqui. Para de deixar o diabo destruir a tua casa. Para de deixar o diabo destruir o teu trabalho, destruir teu casamento. Para de deixar o diabo causar essa confusão na sua vida. Para de deixar o diabo encher você de todo tipo de doença e enfermidade. Para de ficar na cama em depressão. Você tem tudo o que você precisa para viver. Quando vier aquela sensação, aquele vazio, aquele sentimento de depressão, sabe o que você vai fazer? Você vai olhar e vai dizer: não, peraí, eu estou enxertado. O que eu preciso para sair dessa situação tem aqui nessa raiz que é Jesus Cristo. Eu não posso e não preciso viver em depressão, em angústia, em tristeza, em mágoa, em ressentimento, porque eu tenho tudo que eu preciso nessa raiz que é Jesus Cristo. Eu estou pleno em Jesus. As doenças não podem mais dominar você. Você não pode deixar. As contendas, brigas, confusões, você está nele. Você está nele. Você está nele. Fala, eu estou nele. Fala assim, eu estou completo. Eu estou pleno. Eu tenho tudo. Tudo que eu preciso para viver, eu tenho nele. Olha para o irmão do seu lado e fala, você também. Fala, você está pleno. Fala assim para o seu irmão, você sabe quem você é? Preste atenção que eu quero encerrar com essa palavra. Está enxertado em Jesus não inclui apenas o perdão do pecado. Eu quero que se grave isso. Não inclui apenas mudança de endereço para o céu. Quero que você saia daqui entendendo essas duas coisas. Quando você recebe Jesus e foi enxertado nele, pelo menos duas coisas aconteceram. Quais são elas? Primeira, mudança de... Fala natureza. Fala mudança de natureza. E a segunda, participante da... Fala riqueza. Fala natureza nova e riqueza. É o que eu tenho nele. Fique em pé e diga, tudo que Jesus conquistou na cruz é meu. Tudo que Jesus conquistou é meu. Eu não vou ficar só aguardando habitar no céu. Eu vou viver aqui na terra como participante da natureza e da riqueza de Deus.